Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quinta aliada para Bamidbar, que está no livro Bamidbar, capítulo 3, versículos 14 a 39. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E disse Deus a Moisés, no deserto do Sinai: conta os filhos de Levi, pelas casas de seus pais, por suas famílias, todo homem com a idade de 1 mês em diante. E Moisés os contou conforme Deus lhe ordenara. E os filhos de Levi foram Gershon, Quiat e Merari. E cada filho tinha suas famílias e um líder, príncipe. E são citados os resultados do censo, e estas são as funções e posicionamentos dos filhos de Levi em relação ao tabernáculo que se situava no centro. Gershon ficava ao ocidente. As funções: guardar o tabernáculo, a tenda, a coberta, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do pátio, a cortina da entrada do pátio, o que está sobre o tabernáculo e o que está sobre o altar e as cordas. Quiat ficava ao sul. A função era guardar a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os objetos de santidade com que servirão e o véu da santidade, supervisionado por Elazar, filho de Arão. Merari ficava ao norte. As funções era guardar as tábuas do tabernáculo, as suas barras, as suas colunas, as suas bases, todos os seus objetos, as colunas do pátio, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos ficavam ao oriente. A função era a guarda do santuário. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, torat emet, v'chayot lanatah betorreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Os filhos de Levi simbolizam aqueles que preservam a vida espiritual, tanto a própria como a da comunidade. São contados a partir da idade de 1 mês e não a partir dos 20 anos como os demais, denotando que os cuidados com a vida espiritual devem começar mais cedo do que os com a vida material. Devemos começar a ensinar nossos filhos a se comportarem conforme as leis divinas o quanto antes. O lado ocidental de Israel, onde se situa o mar, simboliza o conhecimento, as coberturas, as cortinas, etc. Constitui basicamente as divisórias entre o sagrado e o profano. O conhecimento das leis divinas é a maneira da pessoa poder discernir entre o que é sagrado, isto é, desejável por Deus, e o que não o é. O lado norte contém as montanhas em Israel, e elas simbolizam a subida, a elevação espiritual. As tábuas, colunas, etc., constituem aquilo que suporta a construção, são as bases do tabernáculo. A elevação espiritual é alcançada quando agimos baseados nos princípios das leis divinas. No sul é onde se encontra o deserto em Israel. O deserto simboliza a falta de recursos, a humildade. Os objetos sagrados simbolizam a elevação do material ao nível do espiritual. Para dar mais valor ao espiritual do que ao material, é preciso ser humilde. Os objetos sagrados só podiam ser manipulados pelos sacerdotes, apesar de poderem ser carregados pelos seus auxiliares, neste caso os levitas. Aqueles que fazem uso dos utensílios devem sempre se certificar de que estes estão sendo manipulados e transportados adequadamente. O santuário simboliza as coisas puramente espirituais. O lado oriental é por onde nasce o sol, que simboliza a luz. A luz divina é puramente espiritual, e para conseguir alcançá-la é preciso cumprir as leis divinas, consultando os sacerdotes e líderes religiosos da comunidade. Para refletir, ensine seus filhos a se comportarem conforme a vontade de Deus logo que for possível.
Para você evoluir e conseguir alcançar a luz divina, é necessário ser humilde, conhecer e cumprir as leis divinas. Para tanto, conte com a orientação de líderes religiosos reconhecidamente capazes. Cuide dos seus bens, certificando-se de que eles estão sendo manipulados adequadamente. E para exercitar, qual dos 10 mandamentos as crianças devem aprender primeiro? E por quê? Deixa aqui a sua resposta nos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!